Vamos aprender um pouco mais? Cada semana, um pouco mais. Você está conosco no capítulo à parte que já começou. Eu acredito que a ciência, de uma maneira geral, ela evolui e melhora as nossas vidas e, inclusive, modifica fatos históricos. É muito importante que a ciência interfira nessas condições. Hoje, por exemplo, nós temos uma forma mais clara de visualizar a história do Brasil através de pesquisas arqueológicas e científicas. Foi baseado nisso, baseado em pesquisas científicas, baseado em pesquisas arqueológicas, que a Valdirene Ambil escreveu o livro O Novo Grito do Ipiranga. Ela está, talvez, reescrevendo boa parte da história do Brasil, não é isso? É o que eu procuro fazer, né? O trabalho mostra muito a minha tese de mestrado em arqueologia, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, defendida em 2013. Só que eu procuro não colocar assim uma parte muito técnica, fazer um livro para que pessoas de fora da nossa área possam entender. Ao mesmo tempo, ele não deixa de ser um livro acadêmico. Fora que, como eu tive agora a oportunidade de fazê-lo, eu opto por colocar também um pouco do meu lado particular, do que eu senti, do que algumas pessoas que trabalharam comigo nesses 7 meses em 2012, que foi entre fevereiro e setembro de 2012, que nós fizemos todo o trabalho de pesquisa ali na Capela Imperial ou Cripta Imperial do Ipiranga, né? O que aconteceu lá, o que cada um sentiu ali naquele momento, né? Valdirene, eu disse para você que o nosso programa era diferente, não falei? Sim. Você está acostumado com aqueles programas bem pautados, né? Onde tudo tem que seguir um ritmo certo. Então eu inverto a coisa. Seja bem-vinda no nosso programa. Muito obrigada. Depois de uma resposta a gente fala, oi, tudo bem? É Sem assim problemas. que eu gosto. Sem Eu problemas. acho que deixa mais à vontade. Com certeza. Valdirene, você em 2012, eu estava lendo aqui, coisa que me deixou bastante curioso, fez uma operação de guerra, né, na cripta ali da Capela Imperial no Museu do Ipiranga, certo? Para resgatar os restos mortais de Dom Pedro. E tinha mais gente, era só Dom Pedro? Não, dele, né, e da primeira esposa, nossa imperatriz Dona Maria Leopoldina, e a segunda esposa dele, que foi nossa imperatriz Dona Amélia. Dona Amélia. Eu então, opto, os 3 corpos. Eu opto não por falar assim numa operação de guerra, mas uma operação científica. Não, eu vi ali que tinha 300 instituições diferentes, né? Inclusive de física da USP, o IPEM participou, Instituto de ICB. Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEM, Instituto de Física da USP, Faculdade de Medicina da USP, Centro de Inteligência Pericial, Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, Instituto Serasa, Conservação e Restauro, Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ou seja, era um corpo assim... Não, porque eu penso o seguinte... Robusto, né? Eu penso o seguinte, quando você elabora um trabalho na arqueologia, dependendo do caso, não tem como nós simplesmente, como por exemplo a minha formação, ela vem da história, né? Eu como simples historiadora, chegar e responder todas as questões que eu tenho. Então, é importante você abrir esse leque. A ciência, ela é isso, é exatamente você compartilhar o conhecimento. A ciência muda a história, foi o que eu falei. Exatamente, fora que a história, hoje, nós não temos aquela coisa de verdade verdadeira. Nós temos versões. Sim. Ou seja, de acordo com as fontes que eu estudei, eu cheguei a essas conclusões. Só que amanhã, uma outra pessoa pode... Às vezes você ouviu só um lado. Exatamente. Às vezes, amanhã, uma outra pessoa pode abordar com novas fontes e chegar a uma outra conclusão. Valdirene, mas me diga uma coisa. O que passa pela sua cabeça e, de repente, fala assim, não, eu quero exumar o esqueleto do Dom Pedro, da nossa imperatriz Dona Leopoldina, da segunda imperatriz Dona Amélia, não é isso? O que você pretendia descobrir nisso? Na verdade... Quais eram as suas questões, vamos colocar assim, as suas dúvidas? Né, esse trabalho todo surgiu que eu nasci no bairro do Ipiranga, ali perto do monumento. E desde a minha infância eu brinco no local,
né? Inclusive estava no local quando, em 1982, chegou os remanescentes humanos da Imperatriz Dona Amélia. Nós sempre vimos a questão da infiltração de água no local. E todos nós sabemos o que a umidade pode causar aos remanescentes humanos. Então, na verdade, pode descaracterizar, né? Pode até perder todo o material, né? Então, na verdade, a minha intenção, desde o início, era fazer um trabalho que buscasse a preservação desses corpos, né? Ou como nós falamos, a arqueologia e remanescentes humanos. Então a ideia era essa. Exatamente, por isso, inclusive, o próprio Instituto de Física, onde nós procuramos análises que seriam assim, menos agressivas para serem feitas, né? Nós procuramos o IPEM para ver, principalmente, se poderia ter algum tipo de problema de contaminação, seja para nós, seja para as pessoas que trabalham no monumento, as pessoas que visitam, porque apenas a área que fica, a capela que ficou isolada por 7 meses. Só que todo o espaço museológico permaneceu aberto. Então nós tivemos essa preocupação, o próprio ICB, né, também nos ajudou nesse aspecto, para que esse trabalho fosse desenvolvido realmente com toda a segurança. Certo. E nós tivemos a oportunidade, né, de inserir esse trabalho no projeto da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que hoje eu faço meu doutorado lá, e que foi o projeto Virtópsia, da autópsia virtual. E como é que estavam os restos mortais dos esqueletos? Estavam em boa conservação? Sim, de Dom Pedro estava, embora eu tenha encontrado o mesmo totalmente desarticulado, né, que foi uma coisa que me chocou, me chateou, até quando eu vi, que foi a impressão que eu tive aqui. Desarticulado significa os ossos fora de lugar, assim, não tem o formato do esqueleto, é isso? Correto, porque você tem aquela, a que nós chamamos de desarticulação, mas que mantém uma posição anatômica, como foi o próprio caso da dona Leopoldina, ou seja, não estava junto da maneira correta, mas a cabeça estava no local, mandíbula, etc. Só que no caso de Dom Pedro, não. A impressão não, o que eu percebi... Que tinha sido remexido. É que eles simplesmente pegaram o conteúdo da urna original, de quando ele faleceu em 1834, e verteram na urna que o trouxe para o Brasil em 1972. E foi realmente isso que aconteceu. Isso atrapalha um pouco, né? Mas, por exemplo, Dona Amélia, ela estava com o corpo totalmente preservado, não apenas externamente, como para a nossa surpresa, né? Internamente também, com os órgãos internos também preservados. Isso significa que deve ter tido um tipo de mumificação, alguma coisa assim? Exatamente. Nós encontramos, inclusive... Vestígios de mumificação? Nós encontramos, assim, uma incisão, né, na altura do pescoço, que foi feita após a morte dela, provavelmente para injetar algum tipo de material, de substância para o embalsamamento, o que era comum na época, só que não é o embalsamamento como era no Egito, que era para preservar eternamente, não. Era simplesmente para manter esse corpo durante o velório, que normalmente eram de 3 dias. E às vezes precisava de fazer viagens de navio que demorava meses para mas não era o caso dela, que ela faleceu em Portugal, Lisboa, para ser mais exata, no Palácio das Janelas Verdes, que foi onde ela ficou, e foi sepultada ali ao lado de Dom Pedro, né? Valdirene, no caso, por exemplo, dessa exumação, no caso da pesquisa em cima dos restos mortais, dos ossos, você responde a essa pergunta, por exemplo, que Dom Pedro caiu do cavalo e quebrou 3 costelas? Ou que a princesa Leopoldina foi empurrada a escada abaixo? Dá para responder através de uma pesquisa dessa? Sim. Inclusive, nós encontramos vários sinais de fraturas, né, na própria costela dele, só que não houve fratura de clavícula, como havia em algumas bibliografias, até mesmo com base nas análises médicas da época, que na época não se tinha o raio-x, então era impossível para eles, era só exame de toque. Como essa fratura foi na primeira costela, há sim a possibilidade do engano do médico.
E com relação ao óbito, né, da Imperatriz Dona Leopoldina, para mim foi o principal do trabalho, algo que eu não esperava, que realmente só ocorreu em dezembro de 2011, quando eu comecei a ter contato com as fontes primárias, que eram os boletins médicos dos arquivos do Museu Imperial em Petrópolis, né? E eu passei esse material para um amigo meu, né, que é médico, Dr. Luiz Roberto Fontes. Ele me ajudou a interpretar isso, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você interpretar. O que fica complicado é que eu não sou médica. Ela tinha fratura de osso também? Não, ela não tinha nenhum tipo de fratura. O óbito dela ocorreu provavelmente por causa de uma infecção generalizada e não aconteceu, né, nenhum ato de violência física praticada por Dom Pedro. Por isso que até o título do meu livro é exatamente isso, Novo Grito do Ipiranga. Pelo que me consta e tudo que eu li a respeito de Dom Pedro I, ele era um cara pacífico, né? Ele não era agressivo. Mas há indícios de que ele fosse agressivo com a esposa, né? Só que nós não temos como provar que, por exemplo, ele nunca empurrou, ele nunca deu um tapa. O que nós podemos provar, sim, é que nunca houve nada que viesse Era o machão da época. Nunca houve nada que viesse a provocar qualquer tipo de fratura ou, inclusive, odontológica. Ela tinha algumas perdas, mas foram perdas comuns, né? Na época se perdia muitos dentes, era sim, comum. E menos ainda que essa questão de uma violência física praticada por ele contra ela a teria levado ao óbito. Claro que eu não posso afirmar que não tenha sido, que o óbito dela, esse quadro clínico dela não tenha evoluído, né, de tal forma por uma questão, por exemplo, de uma depressão, né, por causa do próprio envolvimento dele com a dona Domitila, que o problema não era até esse envolvimento, porque eles se casaram e só se conheceram após esse casamento, porque na época era muito comum. Os casamentos entre essas pessoas eram simplesmente questões de Estado, né? Mas o problema para a dona Leopoldina foi esse relacionamento se tornar público da forma que se tornou. Isso abalou muito. Bastante. Nós estamos conversando com a Valdirene Ambil, que escreveu o livro Novo Grito do Ipiranga, e através de pesquisas arqueológicas, pesquisas científicas, dá um novo toque na história do Brasil. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte, hoje conversando com a historiadora e arqueóloga Valdirene Ambil, que escreveu o livro O Novo Grito do Ipiranga. Bom, vai duas perguntas aí, Valdirene. Primeiro, houve o Grito do Ipiranga? Olha, aquilo que a gente aprende na escola, que o Dom Pedro chegou lá com o seu cavalo branco, sacou da espada, o cavalo empinou e ele deu aquele grito. Olha, que o fato dele estar a cavalo, né, eu acredito que seja realmente verdade. Por quê? Porque ele já estava próximo, né, não muito, assim, acho que eram 4 quilômetros da Vila de São Paulo, eram em torno de 4 horas da tarde, ou seja, naquela época era toda uma mata fechada, e ele precisava de chegar lá cedo, né? Então, obviamente que ele, na volta de Santos, ele poderia já ter feito a troca das mulas, né, que ele usou para subir a serra por cavalos, porque os cavalos são mais rápidos, né? E, inclusive, já teria até passado pela propriedade da dona Domitila de Castro, né, que era exatamente uma chácara que fazia isso, a propriedade do pai dela, que ficava ali nas proximidades da... Trocava os cavalos cansados por cavalos descansados. Não, mulas, né? Para poder continuar a viagem. Exatamente. Muito comum. Né? Isso era comum na época. Agora, com relação ao grito, eu acredito que não, pelo menos nos relatos que nós costumamos ver, eu acho mais confiável do padre Belchior, que foi uma das pessoas que acompanhou Dom Pedro. Na verdade, quando ele recebe o Bregaro, né, que era o mensageiro do Rio de Janeiro, né, com as cartas a então Princesa Leopoldina e do ministro Bonifácio, ele lê essas cartas e ele vê
ele se vê encurralado. Ou ele vai para Portugal como prisioneiro, porque, inclusive, não do pai dele, mas das cortes, e é bom que se fala, quando nós falamos em cortes de Portugal, as cortes não eram as pessoas que acompanhavam o rei, mas sim o parlamento português. Sim. Né? Ou ele ficava no Brasil e proclamava então, a independência. Ali ele disse o sim. Tá, estou a favor Exatamente. da independência. Aí ele comunica, né? E isso, inclusive, ele chama o próprio padre Belchior, conversa com ele, e aí ele comunica aos homens, né, a independência do Brasil. Há realmente, quando ele retira, né, assim, da farda e até os homens, né, era uma fita azul e branca que naquela época representava não o rei de Portugal, o pai dele, Dom João VI, mas sim esse parlamento português, as cortes de Portugal, ou seja, o rompimento dele não foi com o pai, foi com esse parlamento, né, e há realmente isso. Então é um símbolo, eles tiram essa fita dizendo não somos mais dependentes de vocês. Exatamente, só que eu acredito, honestamente, como historiadora, que ele já tinha essa ideia de proclamar a independência em São Paulo. Porque no Ipiranga existia algum foco de resistência aqui não, em São nenhum. Paulo, na Vila de São Paulo? Não. Não. Ali foi o lugar onde ele recebeu as cartas. Exatamente, aí ele optou por fazer isso. Mas, para mim, a intenção dele era de anunciar a independência do Brasil na sede da Vila de São Paulo, não ali no Ipiranga. Existia a possibilidade de Portugal invadir o Brasil, já que ele falou, olha, nós estamos independentes, existia esquadras cercando, sim, que poderiam invadir e não invadiram? Não, nós tivemos, inclusive, após o FICO, né, que foi em 9 de janeiro de 1822, quando ele se recusa a acatar as ordens de Portugal, nós temos uma invasão à Bahia, por exemplo, né, que foi realmente um ato de quase uma guerra? Uma guerra, né, porque eles invadiram até um próprio convento, executaram freiras, enfim, a própria irmã Angélica, né, uma das mártires da independência. Mas foi rechaçado rápido? Não muito rápido. Na verdade, muita gente acredita que o processo de independência do Brasil tenha sido pacífico. Não foi. Muita gente morreu, inclusive, de doença, né, claro, mas provocado pelas fugas do Rio de Janeiro, o próprio filho dele. Quando ele fez a independência, não do FICO, quando ele fez a independência, houve outras invasões? Não, teve outras revoltas. Revoltas, inclusive, no próprio Nordeste. Que queriam continuar se independente de Portugal. Exatamente, porque principalmente o Nordeste era uma questão, inclusive, né, estudando a parte marítima, era mais interessante, por exemplo, para Pernambuco permanecer aliado a Portugal do que ao Rio de Janeiro. Certo. Aí vai, eu falei que era 2 perguntas. A primeira foi longa, hein? A segunda, por que o novo grito? Eu perguntei, houve o grito, né? A primeira pergunta, se o cara levantou o cavalo, empinou, aquilo lá foi uma forma de deixar a história mais bonita. Colocar aquele cavalo empinando, dá uma cena melhor para o negócio, né? Dá mais imponência. Mas a partir de que você escreve o novo grito do Ipiranga, o que muda no grito do Ipiranga como a gente conhece e no novo grito do Ipiranga como você escreve aqui? Na verdade, o título desse livro, eu pensei exatamente naquilo que eu não havia pensado, né, no início do meu projeto de mestrado, que eu poderia chegar a uma nova hipótese para a morte da Dona Leopoldina. Porque até então nós tínhamos o quê? Nas bibliografias que ele teria dado um pontapé, né, na barriga dela e ela, grávida, teria abortado, enfim. Nós vimos que não foi isso, né, que aconteceu. Aí não é uma questão de bibliografias, mas uma lenda, né, que existe no próprio Museu da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, que dizem que ele teria brigado com a imperatriz, teria empurrado ela, teria caído escadarias abaixo, teria fraturado os fêmures. O que nós vimos é que ela não teve nenhum tipo de fratura antes da morte. Ou seja, é como então, eu já falei. Nós estamos aqui melhorando a biografia de Dom Pedro. Não, é como eu falei, né? Eu não posso, né, chegar e falar que ele nunca usou de violência com relação para com a imperatriz,
mas eu posso falar que essa violência não a levou à morte, menos ainda trouxe sequelas nos ossos, enfim, algum tipo de problema nos ossos. E eu não posso falar também que o quadro de saúde dela não tenha piorado por causa de uma depressão, né? Mas eu posso falar que pelo menos uma ação física praticada por ele não a levou à morte, né? Então por isso que eu dei esse nome, porque eu acho que você tirar, né, entre aspas, a culpa, né, de uma morte na memória de uma pessoa de quase 200 anos é realmente uma coisa fundamental, né? Odilene, de uma coisa é certa, o Dom Pedro ele era o principal ator, né, da história, certo? Ele era o protagonista, ele que tinha que enfrentar as situações mais graves, enfrentar, de repente, uma situação de guerra, mas a grande articuladora da independência foi a Imperatriz Leopoldina. Exato, eu até coloco, porque a Imperatriz, no século XIX, aqui no Brasil, a Imperatriz Dona Leopoldina, ela era uma figura extremamente idolatrada por todos, principalmente pela população. E a Dona Leopoldina, inclusive, muitas vezes, ela foi a primeira mulher a assumir o poder no Brasil, né? E, inclusive, numa dessas vezes, ela falou que haviam rumores de que a esquadra portuguesa se aproximava do Rio de Janeiro. Ela simplesmente falou que se alguma nau portuguesa atravessasse a Barra, né, que era a divisa marítima, seriam recebidos a bala, nem que ela pessoalmente tivesse que disparar esses canhões. A história da Imperatriz Leopoldina é uma história muito rica, né? Ela foi criada na Áustria, né? Em Viena, e a ligação dos parentes dela na Europa eram imensas. Só foi um pouco desfigurada com a entrada do Napoleão. Então ela já veio com uma cultura fortíssima de continuidade do imperialismo, de relacionamentos sociais bem mais tranquilos. Ela se relacionava com os pobres, com as pessoas, com os servidores, né, os serviçais da casa. E talvez por isso ela tenha sido muito amada no Brasil. Não apenas isso. A questão científica, né, eu costumo chamar, falar que Dona Leopoldina, se nós podemos dar um título a mais para ela, seria realmente a mãe da ciência no Brasil. Por quê? Quando ela chega no país em 1817, quando ela se casou com Dom Pedro, ela é acompanhada, né, por 2 navios, né, austríacos. Só que esses navios, eles não tinham, assim, sabe, estilistas, costureiros, cabeleireiros, nada disso, mas sim estava carregado de cientistas das mais várias áreas, né? E isso deu início, alavancou realmente a pesquisa científica no Brasil. Desde criança ela já era, digamos assim, iniciada na botânica. Sim, ela gostava muito de plantas, mineralogia, ela gostava muito disso, quer dizer, deve ter trazido muitos cientistas. Exato, e ela mesma, ela chegou a participar, né, de algumas missões desses cientistas que foram feitas próximas ao Rio de Janeiro. O Novo Grito do Ipiranga, aonde a gente encontra esse livro para comprar? Ele está à venda na Livraria Cultura, na Avenida Paulista, e também pela internet. Em breve estará também em outras livrarias. Eu acho que vale a pena a gente não ficar naquele mesmismo, né, da época nossa de ginásio, na época nossa de colegial, que tem aqueles livros de historinha que são quase uma historinha em quadrinho, né? Olha, aconteceu assim, assim, assim. É gostoso se aprofundar um pouco mais, saber detalhes dos personagens, como, por exemplo, conhecer a história da Imperatriz Leopoldina, que vem riquíssima em sabedoria, em conhecimento, para ajudar essa libertação do Brasil. É importante ler os livros de história, sim, para ter um conhecimento um pouco mais profundo da nossa história, do nosso país, que é um país maravilhoso. Eu amo essa pátria. Para muitos colegas historiadores, para mim também, a independência do Brasil ela não foi proclamada no Ipiranga, né, em 7 de setembro de 1822, mas sim na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, na reunião que ela convocou com os ministros de Estado na época, né, em 2 de setembro, que foi quando ela e o próprio Bonifácio, que na época era ministro de Estado,
e eles mandaram a carta para Dom Pedro. Eu acredito que a independência realmente do Brasil aconteceu nesse momento, por isso que ela é conhecida como a paladina da independência. Esse livro quebra alguns mitos, algumas histórias que são contadas erradas? Sim, principalmente com relação ao óbito da própria Dona Leopoldina, né? E eu apresento também um pouco mais sobre a Imperatriz Dona Amélia, né? Que inclusive o fato dela ter o corpo como preservado, eu temo que ela entre para a história como a múmia da Imperatriz do Brasil, pois era uma mulher também fantástica, pena que passou muito pouco tempo aqui, poucos a conhecem, então eu faço questão de mostrar também um pouco mais da história dela. Odilene, obrigado pela sua vinda, obrigado pelo seu trabalho de pesquisa, obrigado a todos os historiadores que pesquisam, que fuçam um pouco mais, né, para desvendar a história da maneira como ela tem que ser. Obrigado pela sua vinda aqui. Obrigada. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.